Olá, eu sou Françoise Lira e esse é o nosso Pode Chá com Elas. E literalmente nós vamos tomar chá e conversar aqui com duas maravilhosas. E hoje eu tenho como nossa co-host aqui uma super embaixadora do Clube Delas Castelo, que é a Isabela Ribeiro, mais conhecida como Bela que Fala. Queria agradecer por estar aqui hoje com a gente, fazendo parte, né, dessa conversa, desse bate-papo aqui com a nossa entrevistada, assim, super especial, que daqui a pouco nós vamos apresentar. Obrigada, Bela. Eu que agradeço, Fran. É uma honra estar aqui falando não só sobre o clube delas, mas sobre essa associada, que assim, tem todo o meu carinho, minha paixão. E levar um pouquinho mais sobre o propósito do grupo aqui para mais mulheres, né? Então, muito obrigada pelo convite. Estou animada. Seja muito bem-vinda. E ela, a nossa super convidada hoje como entrevistada, mas eu não posso deixar de falar que ela também é a dona desse estúdio aqui que nós estamos gravando o podcast, uma super parceira. Então nós vamos falar aqui da Camila Guimarães e eu vou passar a palavra para ela, porque ela é muito bem-vinda aqui no nosso Pode Chá com Elas, mas o estúdio é dela. Eu fico muito feliz, muito obrigada, né? Primeiro, Fran, fico lisonjeada e muito feliz mais uma vez de estar aqui e poder falar um pouquinho, né, da minha trajetória. A Bela conhece bem, uma trajetória que eu espero que impulsione muitas mulheres a realmente entenderem, de fato, a transformação que um grupo de network com propósito faz na vida delas e principalmente nos negócios. Fico Gente, feliz. ela não tá aqui só porque ela é a dona do podcast, não, tá? Porque tem um motivo. Isso é só um detalhe. Tem um detalhe também muito importante, que é uma vencedora aí, né, de um super concurso do Clube Delas, que é o Fechado Entre Elas, que a gente já vai explicar como que funciona. E a Camila ganhou essa premiação, que tem essa plaquinha aqui de destaque. Ela foi uma associada que fechou muitos negócios ali dentro da Embaixada Castelo. E hoje a gente quer ouvir o que aconteceu ali, por que ela foi uma dessas ganhadoras. Eu quero até perguntar para a Bela, né, para nossa embaixadora ali do Castelo, o que a Camila fez de diferente ali, Bela, para merecer esse prêmio, esse destaque ali de pessoa, né, que mais fechou negócio dentro da Embaixada do Castelo. Perfeito, Fran. Acho que foi um conjunto de elementos ali, de fatores, que foram decisivos aí para esse prêmio dela. Mas o primeiro, desde o primeiro dia que ela foi como convidada para o evento do Castelo, eu entendi ali que ela acreditava e se identificou com o grupo, com o propósito, na verdade, que o grupo oferecia ali. De se conectar com mulheres, de transformar, impactar a vida de outras mulheres, não só através de vendas, né, de uma promoção o tempo todo da empresa dela. Até porque essa promoção, ela acontecia muito mais pelas associadas do que pela própria Camila. Muito Né? mais. É de fato ela acreditar naquilo que a gente estava vivendo, se identificar e falar assim: eu me identifico, eu me encontro nesse lugar e eu vou fazer parte disso, de fato. E não só me associar, não só me tornar mais um número ali dentro do grupo. Então, esse engajamento, primeiro, essa identificação, e depois o engajamento que ela teve dentro do grupo, não só, novamente, na questão de promoção, porque esse era, de fato, um segundo plano, mas de sempre se colocar disponível para ajudar as outras pessoas, de conectar as outras pessoas, de promover parcerias ali, promover eventos. Ela, desde o início, ela tinha pouco tempo como associada. E ela já estava, assim, tendo destaque dentro da própria embaixada, que era surreal, como se ela já tivesse ali há anos, né? Conhecendo todo mundo há anos. Então, a identificação, você acreditar naquilo que você está propondo a fazer e fazer com excelência, com engajamento, isso com certeza faz toda a diferença. Porque no final não é ela que vendia o trem pra você. Eram as outras associadas vendendo o trem pra você o tempo inteiro. Isso é muito incrível, né? E eu fui perguntar para Camila, antes de a gente pensar aqui no episódio, o que ela gostaria de destacar sobre ela? Eu faço essa pergunta geralmente para as pessoas, né, para a gente trazer isso na conversa. E ela me trouxe algo que eu achei muito interessante. Ela falou assim: como que você me vê? Aí ela jogou a pergunta para mim. Eu falei: ótimo, eu vou falar como que eu vejo a Camila, porque é justamente isso. Desde a primeira vez que eu conversei com ela, que eu tive contato com ela, eu senti
um acolhimento da parte da Camila. Ela é aquela pessoa, assim, muito agradável. Ela é aquela pessoa gostosa, assim, de estar perto. É muito simpática, muito empática. Exato. Então, assim, eu vou falar exatamente como que eu vejo a Camila. Ela é essa pessoa. Então, você falou um pouco, né, disso aí. Eu acho que vem só para completar. Perfeito. E Camila, como que você se vê também como a Camila, né, mãe, mulher, empresária? E isso que eu falei aqui faz sentido também para você? Fran, é muito bom, né? Às vezes a gente pensa, o que eu vou falar sobre mim que realmente merece destaque? Nós somos a junção de várias coisas, de várias áreas, de vários momentos, de várias conversas. E o que eu quero destacar sobre mim? O que eu quero que o público olhe e fale assim, olha, realmente a Camila é isso. E aí, com a sua devolutiva, né, em relação a esse ser agradável de estar, o que eu penso é o seguinte: eu vim de um lugar onde a vida deveria ser mais pesada. As coisas deveriam ser mais difíceis. Por exemplo, o seu tempo laboral deveria ser de 7 da manhã até as 20 da noite, para que as coisas realmente valessem a pena. E com o decorrer do tempo, com as minhas vivências e tudo que eu vim construindo, eu percebi que a vida pode ser mais leve. E ela é muito mais gostosa quando ela é mais leve. E com essa percepção, eu fui gerando, dentro das minhas conexões, essa leveza em tudo. Tudo que a gente coloca amor, coloca carinho, coloca respeito. Se eu penso assim, como a Fran veio para o meu podcast, a Bela veio para o meu podcast, para o meu lugar físico do podcast, o que eu posso fazer para deixar esse momento mais leve, esse momento menos mecânico, para que a pessoa saia daqui melhor do que ela chegou? Foi o que eu fiz no meu negócio, é o que eu venho fazendo na minha vida, e que eu vou fazer onde eu passar. Eu quero que as pessoas saiam melhor da minha vida, que elas permaneçam melhores na minha vida. E esse é o meu propósito de vida. Eu acho que Deus une propósitos e nós temos que aproveitar esses propósitos da melhor forma possível. Esse pensamento, né, do coletivo, eu via que quando eu comecei no clube delas, eu comecei num momento extremamente oportuno. Primeiro, né, eu fui retirada do meu local de trabalho, a Adri veio e falou, Camila... Ela te intimou, né? Ela falou assim, se você não for, eu vou ter que trazer o clube delas aqui pra dentro. Não tem possibilidade de não ser assim. E que é uma grande amiga, aliás. Nós nos tornamos grandes amigas, que para mim são esses propósitos que são unidos, né? Quando eu fui para o clube delas, eu senti uma verdade. Eu não participei de nenhum grupo de networking, nem misto e nem feminino. Porque eu sabia que tinha um lugar de propósito. E naquele momento eu percebi que era ali. Desde o primeiro, eu estava olhando meu celular esses dias e eu tenho uma foto com todas as associadas atrás de mim, porque eu fui tirar uma foto e subi num pódio para tirar, para ficar a foto melhor. Então eu acho que isso que é legal, é pensar no outro. Como é que eu posso ser útil para as outras pessoas? E a venda, ela é uma consequência de bons relacionamentos. O Trem Pro C, ele foi promovido de uma forma espetacular. Espetacular, por todas as associadas. Nós tornamos aquele lugar, elas tornaram aquele lugar, um lugar de encontro, um lugar de boas conversas, um lugar de amor, de respeito. E em todos os momentos o que estava acontecendo ali era isso. A venda dos meus produtos, dos meus serviços, era uma consequência daquele lugar, era uma consequência daquele momento. E que, para mim, faz super sentido. A sua fala faz super sentido. A fala da Bela faz super sentido. E eu fico feliz por vocês perceberem isso também. Para mim é maravilhoso e fico feliz por tudo que está acontecendo. Eu tive a oportunidade de ir lá, gente. O Trem Pro C era uma cafeteria que era dentro de um vagão de trem, né, Bela? Não era um vagão de trem? Sim, era um vagão de trem parado na estação. Por isso que chama Trem Pro C. E tem muito a ver com Minas, né? Que usa muito essa fala do trem. E eu tive a oportunidade de ir lá tomar um café. Eu fiquei assim, simplesmente apaixonada pelo espaço. Eu gosto de experiências, né? E era até difícil definir como cafeteria, né? Porque lá você chegava, tinha de tudo, tinha tudo. Mas era um empório empório também, tinha um empório, porque você podia comprar as coisinhas ali. E a apresentação do prato, eu falei assim, gente, ela é uma super chefe, porque eu também sou chefe. Então, assim, quando a gente e a gente, né, também tá ali para conhecer das outras pessoas, né, o que elas fazem, como que elas cozinham, o nível de exigência da gente é maior, claro. Né? Então, eu super aprovei, tava doida para voltar de novo, e depois recebi notícia de que ia fechar. Eu falei, como assim? Um lugar maravilhoso daquele. Eu estava lá toda semana. Toda semana assim, batendo ponto. E tem um porquê, daqui a pouquinho ela vai explicar. Algo que eu admiro muito na Camila também, a gente estava até conversando ontem sobre isso. Aliás, eu já vou falar.
A Camila é uma super empreendedora, ela já teve vários negócios. Sim. Ela tem uma lista de negócios que ela já teve. E a gente fica, né, assim, se perguntando, nossa, porque tem muita experiência aí por trás, né? Mas e esses negócios que foram fechados, inclusive o Trem Pra Você? E ontem ela estava trazendo para mim que ela não tem dificuldade em fazer isso, porque apesar de tudo, né, apesar de um propósito por trás, é um negócio, né? É uma empresária. Tem questão, né, também que a gente precisa levar em conta. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, sobre esse fechar ciclos, assim, que é uma coisa que parece mais tranquila pra você. Que bom que tem essa impressão de mais tranquilo. Mais uma vez, fico feliz por isso. Então, de todas as coisas que eu já tive empreendimento na área da beleza, na área fitness, já tive o café, tive várias coisas. E o único que foi fechado foi o Trem Pra Você. Os outros ou foram vendidos ou ficou com um dos sócios. Encerrou o ciclo de qualquer forma, Eu né? encerrei o ciclo porque a gente estava ali vislumbrando sempre algo melhor, algo maior do que a gente vivenciou naquele momento. Mas o Trem Pra Você, de fato, ele foi fechado. E por que ele foi fechado? Quando eu já comprei a cafeteria funcionando, remodelei e entreguei da melhor forma possível. Eu coloquei de novo, né, numa nova embalagem e entreguei com amor, com dedicação, com esse produto e serviço sendo entregue da melhor forma possível. Mas teve um para-casa que eu não fiz muito certinho não, sabe? Inclusive, fica a dica. Vai fazer o para-casa direitinho quando for comprar um negócio já funcionando. Para os empreendedores, então, presta atenção nesse para-casa. Isso é de extrema relevância. Quando a gente estuda o negócio, eu já era cliente do Trem Pra Você. Então, eu era apaixonada com tudo que eu vivia ali dentro, né? Eu comprava lá, era mais empório do que cafeteria quando eu comprei. Mas eu já visitava, então eu já consumia aquilo ali. Mas eu comprei com a visão de cliente, não com a visão de proprietária desse negócio. Foi mais pelo amor do que tão visionária quanto. E aí me dediquei, fiz o melhor. Foi um ano, assim, esplêndido, um ano de conexões. O que o Trem Pra Você me entregou vai muito além do dinheiro, né? É muito mais do que o financeiro. Me entregou conexões com propósitos. Eu tenho certeza que eu mudei vidas ali dentro. Foram conexões que permanecem pra tudo. Eu tenho pessoas que me ligam e falam assim, Camila, por favor, só senta numa cafeteria comigo e finge que é o Trem Pra Você. Só pra gente ter esse momento de novo de conexão e tudo. Então eu tenho certeza que o meu propósito foi cumprido ali dentro. Mas chegou um momento em que, quando a gente senta pra colocar na ponta do lápis, que é o nosso próximo dever, né? Sentar pra colocar na ponta do lápis. Quando a gente não mede, a gente não sabe se tá indo pra frente ou não. Sim. Né? Então a gente precisa medir isso aí. Eu estava muito envolvida dentro dos processos e, financeiramente falando, ele não estava funcionando. Então é um lugar que tinha o meu carinho, tinha o meu amor, tinha o meu afeto, tinha uma entrega maravilhosa, mas que financeiramente não funcionava. O que me dá segurança para encerrar um ciclo? Eu entendo que a Camila é a Camila independente do Trem Pra Você, independente do podcast, independente de qualquer outra coisa. A minha missão de vida é transformar outra vida a partir do que eu estiver fazendo naquele momento. E depois que eu olhei para esses números, sentei, eu empreendo sempre junto com meu esposo. Nós sentamos e percebemos que aquilo não era mais rentável e que realmente o nosso para-casa de olhar com esse olhar mais técnico, mais financeiro, mesmo, né? mais analítico, ele não tinha sido feito, eu decidi encerrar. E foi assim, de uma semana para outra mesmo. Não tá funcionando, não vou me envolver em outras coisas para manter aqui, porque eu não vejo projeção. Nós estamos num momento econômico, estávamos lá, estamos ainda num momento econômico pesado, né? Nós estamos num momento em que as pessoas estão mais receosas em gastar. Mesmo com alimentação, que é algo maravilhoso, que a gente senta aqui, come, é mais afetivo, mas as pessoas estão com receio. E aí a minha visão de empreendedora ou eu faço um empréstimo, faço um financiamento ou algo do tipo, ou coloco mais dinheiro do meu bolso e vejo no que vai dar, ou eu vou encerrar agora com maestria, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, entender que é o momento de encerrar esse ciclo, mas tem tanto Trem Pra Você por aí. Ontem eu fui lá no meu empório, lá no empório que eu compro, e tem toda a decoração do Trem Pra Você lá. Então tem vários Trem Pra Vocês aí jogadinhos pelo mundo que a gente pode visitar. E aí encerrei esse ciclo com tranquilidade, sabendo que eu cumpri o meu propósito naquele Deixando um momento. gostinho de quero mais. Muito né? mais, muito Porque as mais. pessoas, né, ficavam querendo, assim, que ela não encerrasse, não O faz luto, isso. ele permanece até hoje. A gente que tava lá exatamente. toda semana, todo mês, era evento, era aniversário, era
qualquer oportunidade para ir tomar um café e conversar lá no Trem pra você. Verdade. A gente fazia, criava, né? Não era nem tinha, não. Eu lembro da sua fala também para mim, quando eu estava encerrando um ciclo, né? Fechando o quintal, que o quintal da Fran, onde nasceu o Clube Delas, inclusive. Eu vivi um luto. Foram, assim, dias muito difíceis para mim. Eu lembro que a Camila me mandava várias mensagens e ela é muito incentivadora. Sim. E ela usou justamente isso. Falou assim, você vai ser a Fran em qualquer lugar, aí no quintal ou em outro, né, espaço que seja. E aí eu falei, gente, faz todo sentido. Claro. Então, assim, é olhar, né, com esse propósito mesmo, e de criar outras coisas, outros projetos, ser a gente, né, também em outras ocasiões, em outros ciclos, porque E a vida continua, né? tem duas coisas importantes, Fran. Nós não fomos treinados, nem temos permissão para parar, para errar. Mas eu acho que isso é algo que a gente precisa mudar. Todo mundo tem que olhar com carinho para você, para o seu negócio, para o seu relacionamento e pensar, vale a pena continuar? É isso que eu quero para minha vida? É isso que faz sentido para minha vida? Se não for, encerra, para, respira e faz a próxima coisa que você tem que fazer. Porque é isso que dá sentido para sua vida. A gente não pode estar aqui nesse mundo e deixar passar. E ir empurrando as coisas, né? Eu acho que isso não faz sentido. E a segunda coisa que para mim é de extrema relevância, nesse encerramento de ciclo, que eu fiz com leveza, fiz. Mas quando eu fui pro emocional, no último dia, eu mandei mensagem no clube delas e falei, meninas, tudo que tá na loja ainda tá em promoção. Antes de eu acabar de mandar, chegaram umas 8 pessoas lá dentro. Nossa. E falaram assim, não vai ficar nada aqui para vender. Nós vamos vender tudo. Olha essa rede de apoio. E vou te olha, eu arrepio, porque essa é uma parte emocionante, assim. As meninas ficaram comigo até o último momento. Até o momento que eu encerrei, que eu fechei, entreguei a chave. Elas ficaram comigo dentro do Trem Você. Elas pegaram tudo que tava lá dentro. Tudo. E saíram vendendo na rua, no sinal, gente. Então aquilo que era pra ser... Gente, olha essa rede de apoio. Olha esse aquilo que clube era pra delas. ser Olha esse algo... clube delas Castelo, né? Isso. Aquilo que era pra ser algo pesado, difícil, que tava... É um Fica mesmo. mais leve quando a gente tem, né? Que essa rede de leveza, apoio. que leveza. Elas foram vender ali na porta, venderam pras vizinhas, Ah, venderam pra todo mundo e realmente não ficou nada dentro da loja. A gente entregou a loja praticamente vazia. Então esse é o cuidado, esse é o propósito real. Mais uma vez, venda é consequência de bons relacionamentos. Se a gente tiver isso na cabeça, a probabilidade de êxito é muito maior, né? Ô, Bela, eu tava conversando com a Camila que antes ela tava me contando que teve uma situação que ela quase desistiu. Eu até perguntei, você desistiu de empreender ou desistiu do clube delas? Ela dá as duas coisas. E eu quis entender o porquê. Ela estava passando por um luto. Sim. E ela falou ali dessa rede de apoio, desse cuidado que tem entre as mulheres ali, né? Que essas mulheres fizeram? Conta, depois ela vai complementar. Lembra o que aconteceu na época que a mãe dela faleceu? Gente, é emocionante porque a gente viveu tão de pertinho Foi. a situação. E não só do momento que a mãe da Cá faleceu, mas o momento que ela ainda estava, né, debilitada e tudo. E a gente estava numa corrente de orações, tanto pra Cá quanto pra ela. E a gente acompanhou de pertinho como se fosse um familiar nosso mesmo. E quando ela faleceu, foi muito natural a forma como aconteceu, de todo mundo se comover com a situação, de falar assim, eu preciso estar ali com a Cá, além de ser associada e tudo, eu preciso estar ali para demonstrar um carinho, o acolhimento para ela. Então, de forma muito rápida, muito espontânea, a gente fez um grupo, né? E o velório, ele ia acontecer até num espaço que era até mais distante ali da nossa região, né? E a gente já estava pensando ali como que a gente primeiro ia fazer a caravana para conseguir ir para lá. E também pra gente trazer uma mensagem ali de apoio, de carinho e que fosse além dessa vida aqui, né? Então a gente fez um grupo e a gente conseguiu, em tempo recorde, em fornecedor recorde, fazer uma mensagem para levar, né, as flores ali em nome do grupo do Castelo e ir de caravana para lá, sem falar nada com a Cá. Um dia de semana, num horário, dentro do horário comercial 11 horas ali. da manhã. Exato, Na verdade, assim. foi 9 que começou, 11 horas foi o E assim, muita gente triste porque não conseguiu ir, de fato, mas muita gente conseguiu ir, assim. Chegar lá e ver que o movimento que se criou de fato, além das vendas, além do networking, além do profissional, né?
Mas estar ali como seres humanos e como pessoas que de fato se apoiam ali, independente do assunto, foi assim, arrepiante pra mim. Meus olhos Incrível, enchem d'água. incrível. Eu senti aqui a sua emoção, eu também fiquei toda arrepiada. Eu tenho certeza, Camila, que você se sentiu ali muito acolhida também nesse momento. Tinha né? 2 Muito- ou 3 meses que eu tinha entrado, né? Tinha. Não sei se foi 2 ou 3 meses. Era pouco tempo para o calendário, mas muito Mas tempo pra gente, né? Isso que é legal, sabe, Fran? Da verdade e desse pensar no outro, assim. Foi o pior momento da minha vida. Ponto. Não tem conversa em relação a isso. Foi o pior momento da minha vida. E eu estava extremamente fragilizada. E eu estava ali sendo abraçada por um grupo de mulheres que eu havia acabado de conhecer. Eu poderia ter algum envolvimento maior, sim. Eu até Sim. comentei antes com ela, né? Assim que aconteceu isso, a Nath tinha me ligado antes, né? A Nath que estava com a Sim. gente na embaixada também, que era a embaixadora, junto com a Bela. E ela tinha me ligado pouco antes, que quando a minha mãe ainda estava no hospital. E aí eu recebi a notícia, quando eu consegui resolver os trâmites ali básicos, ainda no cartório, eu liguei para ela e contei o que tinha acontecido. Então, primeiro, né, a confiança em você conseguir ligar para uma pessoa que você tinha uma conexão tão, de tão pouco tempo, mas tão intensa, que você estava no pior momento da sua vida e você ligou para ela. Eu liguei para ela e falei o que tinha acontecido. E aí, imediatamente, ela comunicou para a Bela também. E elas fizeram todo organizaram tudo em tempo recorde para que as coisas acontecessem. E no dia do velório, né, no dia seguinte, eu estava lá também, tinha acabado, foi assim, eu acabei de receber o corpo da minha mãe, chegou uma coroa de flores. Eu olhei para aquela coroa de flores, ela me chamou a atenção e tava o clube delas. Naquele momento, eu senti o abraço mais prazeroso, apertado, intenso e verdadeiro do mundo. Eu estava em pedaços e eu senti que tinha uma pazinha ali catando os pedaços e tentando remodelar essa pessoa que estava ali. E ali para mim já era assim, nossa, um grande abraço. Passaram-se alguns minutos, as meninas entraram no velório da minha mãe, que, mais uma vez, tão pouco tempo de conexão momentânea ali, mas de tamanha intensidade que elas estavam ali recolhendo os cacos no pior dia da minha vida. E elas ficaram comigo até no final do velório. Então, isso para mim não tem preço. É claro que eu sei da minha contribuição dentro do clube delas, eu sei que eu fiz o meu melhor, mas ter essa sensibilidade é muito além. Eu não consigo pensar hoje, com todo o conhecimento que eu tenho de qualquer outro grupo de network, que faria o que fez por mim naquele momento. E eu não tô falando só do grupo de network, porque provavelmente você, como dona, como idealizadora do projeto, não ficou sabendo naquele momento, você ficou sabendo depois. Eu tô falando das meninas que estão na vivência, Sim, que claro. estão ali fazendo o melhor delas da melhor forma possível. E eu não sou ninguém para falar das outras embaixadas, mas do Castelo, aqui é uma família, de verdade. É sensacional. amor, é tranquilidade, é respeito. E quem não participa vai ficar de fora só imaginando o que pode Eu falo acontecer. que é uma embaixada de muito sucesso. E quando eu falo do sucesso, e eu não quero falar só da questão da quantidade de associados, inclusive é uma embaixada que tem muitas associadas. Porque eu sei de embaixadas também de sucesso, que não tem tantas. Sim. Mas eu falo principalmente disso, dessas conexões, do engajamento, desse apoio. É a entrega, né? O principal sucesso para mim é esse. Eu Exato. sempre trago nas minhas palestras sobre sucesso, principalmente o pessoal e depois o profissional, né? Porque os negócios vão fluindo, né? É uma consequência que vai vindo depois, com toda a construção que a gente vai tendo ali, das conexões com as pessoas, da reciprocidade. Então, assim, eu tenho certeza, né, que o Castelo é um grande sucesso, porque eu vejo muito esse apoio entre as mulheres ali, essas conexões. Então, assim, Bela está de parabéns. A Nath também, que não está ali mais como embaixadora, mas Exato. continua ali como associada. A Engajadíssima. Lilian, que foi nossa primeira embaixadora ali no Castelo, né, também. Então, assim, todas essas mulheres que vêm ali construindo essas conexões, né, essa rede de apoio forte, né, minha eterna gratidão. Fico muito feliz em ouvir isso, porque é o que a gente muito incentiva ali sobre o networking, sobre as conexões e sobre esse desenvolvimento, sabe, do pessoal primeiro, do cuidado, do acolhimento, né? Nosso símbolo é a violeta justamente por isso, que é uma flor que, se bem cuidada, ela floresce o ano inteiro. A gente quer que todas floresçam o tempo inteiro, o ano inteiro. E só vai florescer se tiver água, né? Exato. Molhar, regar, recuidar.
Então isso é um cuidado. Então você, Bela, e a Nath ali na época também estão de parabéns por esse cuidado que vocês estão tendo ali com as associadas, com essas violetas. Claro, E fico muito feliz, Camila, de ter você ali com a gente ainda, né? claro. E vem com esse propósito, né, Fran? É. De quem cuida de quem cuida. Exatamente. A gente tá cuidando de um negócio. Quem tá cuidando de quem cuida do negócio? E realmente ali, pra mim, o Castelo, ele representa cuidado. Ele representa amor, carinho, respeito, desenvolvimento. Nós temos uma parte técnica maravilhosa. A Bela tá aqui entregando uma performance magnífica. Eu percebo assim de perto, tô sempre, né, Bela, nos bastidores pra ver de perto todas as coisas, participo sempre de tudo que a Bela faz, porque eu sei da mulher, mas eu sei também da empresária maravilhosa que tem por trás disso, e que esse reconhecimento não seria... eu seria boba se eu não falasse do tanto que ela é maravilhosa, do tanto que ela vem se dedicando e transformando cada vez mais. A parte técnica, a parte emocional e tudo da melhor forma possível. Eu fico muito feliz de poder fazer parte sempre da vida da Bela. Uma cuidando da outra. A embaixadora cuida da Exato. associada. A associada pode cuidar da embaixadora também. Porque acaba que a né? gente se torna um só, né? É um corpo ali dentro. Toda vez, a Lilian falou isso pra gente quando ela passou a embaixada pra Nath, quando eu entrei, depois a gente se repassou, que ali a gente não é embaixadora daquela embaixada ali, daquele grupo. Nós estamos como embaixadoras ali. O grupo não é sobre a Bela, que é embaixadora, sobre Lilian, sobre a Nath. A gente é uma ponte que a gente vai passar o propósito aqui do clube delas. Mas quem faz o grupo são as associadas aqui, que acreditam no que a embaixadora está propondo, no que a Fran propôs para a embaixadora, e não só acreditam, né, como permanecem, como fazem de fato acontecer. Então, e isso dá um gás pra gente que tá aqui desse lado, como embaixadora, como líder, de querer fazer cada vez mais. Então, cada evento eu falo assim, gente, o que eu vou fazer de diferente para essas associadas? O que eu vou fazer de surpresa para essas associadas? Quem que eu quero trazer? Porque elas precisam ouvir disso, né? Vários pontos que eu percebo ali, às vezes elas me falam, às vezes a gente percebe assim, olha, se eu trouxer esse assunto aqui de palestra, eu tenho certeza que vai ser impressionante, vai ser impactante ali para elas. Algumas eu já direciono e falo assim, olha, esse evento você não pode faltar de jeito nenhum, porque sim, a gente percebe, a gente acompanha, a gente começa a fazer parte da vida ali uma das outras, e a gente vai falando assim, olha, esse aqui você precisa, vai ter um tema de oratória, vai ter um tema de vendas, vai ter um tema sobre processo. Inclusive, nesse mês, que é de processo comercial, eu até convidei algumas pessoas que têm vendedoras ali para participar da palestra, do evento, porque eu sei que vai ser importante. É uma forma de treinar essas pessoas também, né? Então, isso é um motivador pra gente, assim, é um gás de falar assim, cara, eu quero continuar fazendo acontecer e eu quero mais, eu quero trazer mais ali pra elas. Ô, Bela, a gente incentiva muito ali as embaixadoras a fazerem eventos também, dando oportunidade para as associadas mostrarem o seu negócio, Sim. né? As que têm produtos, né, vão ali expor, as que têm serviço vão trazer alguma contribuição ali, seja com palestra, workshop, ou treinamentos. E eu vejo que você faz isso muito bem, né? Você sempre se preocupa em trazer. Agora mesmo na Páscoa teve ali uma pessoa, né, que trabalha com confeitaria. E que era muito difícil trazer uma palestra de confeitaria Isso. e tudo, né? E você levou assim, isso. gente, mas a gente precisa fazer. Por mais que ela ela tem, né, na verdade, ela sempre vende bastante, ter a oportunidade de expor, né, por ser produto. Mas eu falei assim, cara, a gente precisa de uma experiência diferente com a Sol, que já tá há mais tempo com a gente e que tem muito a ensinar, a entregar, mostrar um pouquinho mais do trabalho dela, não só no produto, na embalagem, né, mas no processo que acontece por trás ali, no tudo que é pensado. Então, a gente fez uma oficina de Páscoa ali pra elas personalizarem os seus ovos, tá muito famoso, né, de pintar taça e tudo. A gente falou assim, não, a gente quer fazer algo diferente. E foi super legal a experiência. Porque dá oportunidade para aquela empreendedora mostrar mais de perto, né, o que ela faz. Porque muitas vezes a pessoa vai lá e come o bombonzinho e não sabe de todo aquele processo que teve por trás. Da história, né, e participar ali ativamente. E o que foi legal desse dia é que ele surgiu como se fosse um novo produto para Santo Mel. Então, a oficina de Páscoa, a oficina de chocolate, na verdade, que não precisa ser só feita na Páscoa, ela se tornou um novo produto para aniversários infantis, Dia das Crianças, ela já tá pensando. Então, ela já vai vender a oficina ali também. Não, esse clube delas é sensacional. É sensacional, porque realmente a gente pensa aí na empreendedora, né? Para mostrar, para dar visibilidade. E aqui, nós já estamos caminhando aqui quase para o final, e eu vou contar aqui um pouquinho, né? A gente começou o clube delas numa mesa de chá,
Eu faço questão de ter ali, né? É de verdade, tá, gente? Não é fake, Verdade, né? aqui, ó, É de verdade. Tá ótimo, aliás. É. E o Pode Chá com elas faz um pouquinho dessa referência ali do Pode Chá, né? A gente pegou o pod de podcast, do chá a gente fazendo essa junção aí, do pode deixar com elas, que elas resolvem. Então, eu vou terminar com uma pergunta, inclusive para a nossa embaixadora também, do Castelo, e depois vou terminar aqui com a Camila. Porque o Pode Deixar aqui é no sentido assim, com o que as pessoas podem contar com o seu negócio? Qual dor da pessoa, do negócio da pessoa você resolve? Qual transformação você traz para a vida das pessoas? Pode deixar com elas. Pode deixar com elas. Bela, com o que as pessoas podem contar com a embaixadora Bela? Ok. E também sobre o seu negócio, aproveita e já faz o seu pitch aqui, porque, gente, ela é dona de uma agência que é a Empatize, então ela vai ter um momento aqui, claro, para fazer esse pitch também. Conta pra gente, fala das duas coisas. Perfeito. Como que as pessoas podem contar com a Empatize e com a Bela embaixadora? Perfeito. Uma união da Empatize com o clube delas é que meu papel é promover a sua marca, né? A partir da minha. Então, na agência de marketing, a gente trabalha com o marketing da sua marca pessoal, especialmente corporativa, profissional. Trabalhando em todas as pontas ali de contato com o seu cliente, com o seu prospect. Então, a gente atua especialmente no digital, com rede social, tráfego pago, site, identidade, mas também na parte do online, né? Naquele contato mais físico. Então, parte de materiais offline, apresentações comerciais, institucionais. Então, todo ponto de contato que a sua marca tem com o seu cliente, com o seu prospect, a gente atua ali com estratégia e com intenção. E no Clube Delas Castelo também atuo impactando a sua marca através de conexões maravilhosas, através de uma rede de apoio. E especialmente da gente promover essa questão do negócio local. Que, como pessoa que mora aqui na região do Castelo, eu sempre tive a falta de ter um grupo de apoios, um grupo de networking aqui na nossa região. Normalmente, eu sempre tinha que sair daqui para ir para outros lugares, né? Centro-Sul e outros lugares que tinham os grupos de networking. Então, ali, eu sempre, quando veio essa oportunidade, eu falei assim, gente, isso é tão bom, porque eu quero comprar de pessoas que moram perto de mim, ou que têm um local perto de mim, porque é o que acontece aqui. A gente sai de uma, vai pra outra. Às vezes eu ligava pra cá e falava assim, cara, eu preciso de um presente, você já separa ali pra mim, eu tô saindo da Val, depois eu vou passar na Neide. Sensacional. Então, essa proximidade que a gente consegue ter, e esse relacionamento que acontece fora do evento, né, oficial da embaixada, que acontece uma vez no mês ali, mas o tanto de encontros que acontecem fora do evento oficial, justamente por estarmos próximas e criando relação o tempo todo, é o nosso maior diferencial, além de tudo isso que a gente já falou. Então, se você é da região aqui do bairro Castelo, tem um negócio e quer fazer parte de tudo isso que a gente falou, já sabe. Vem pro Clube Delas Castelo. E Ela olha, deixa gente, aí o Instagram, né, da Empatize também para elas. Perfeito. Empatize delas. Digital e Clube Delas Castelo. Vocês podem nos encontrar lá nesses 2 links. Isso mesmo, sabe obrigada. o que é algo bem legal, Fran? Eu fui em vários grandes eventos nesses últimos meses. E todos os eventos tinham algo em comum. Independente de ser de IA, ou de edição, ou de qualquer outra coisa, sempre tinha algo em comum, que era a Empatize Digital por trás desses grandes eventos, né? E quem quer fazer e ainda não tem a Empatize Digital por trás desses grandes eventos, tá perdendo qualidade, tempo e a Bela, né? Claro, como protagonista desses grandes eventos. É só contatar que eu tenho certeza que vai funcionar da melhor forma Olha que possível. propaganda, gente. Tem melhor. Exato, carinho a gente entrega. Exatamente. E Camila, agora vamos contar para as pessoas aqui com o que elas podem contar com a Camila Guimarães e com o negócio da Camila Guimarães. Mais uma vez, né? Com muito amor, com muito carinho. Eu sou uma mulher que quero transformar a vida de outras mulheres e tenho ferramentas para isso em todas as áreas da minha vida. Hoje, né, nós finalizamos o ciclo do Trem Pra Você, iniciamos mais um ciclo importante, que é a 8 Connect. Eu creio que o que você vai vir fazer aqui, creio que o que eu tenho de melhor para entregar para você é dar voz ao seu negócio, é entregar com profissionalismo, com carinho, com os melhores
com os melhores equipamentos. O que você precisa é levar a sua voz com segurança, com carinho, com profissionalismo e com muito amor para o mundo e para essas conexões maravilhosas que foram geradas a partir daqui e que vão ser geradas por todo sempre. Vem para conhecer o melhor podcast do Brasil, a 8 Connect. Uau, muito obrigada. Então, Maravilhoso. olha só, aproveitar e agradecer, porque nós estamos realizando todos os nossos episódios, né, do Pode Chá com Elas, aqui nesse estúdio maravilhoso, que é a 8 Connect, da maravilhosa aí, Camila Guimarães. E Muito só obrigada. acrescentando, o atendimento que a gente tem aqui, desde o pré, né, pra gente marcar o nosso podcast, e tudo isso estar na identidade É um cuidado, da marca, né? o cuidado que tem por trás durante ali a equipe ali nos bastidores. Eu contei que ela faltou chá, ela deu um jeito de mandar comprar. Gente, Olha assim, isso. Mas como é que vai ter um pôr de chá sem chá? Eu esqueci de trazer um chá, gente. E ela deu um jeito. E foi antes também, antes da gente conseguir trazer o Pode Chá pra cá, quando Foi indicação da Bela, inclusive. Quando da veio essa embaixadora. possibilidade de indicação, eu falei assim, ô Fran, fica tranquila, é a Cá, ela resolve, ela vai resolver. Ela é demais, e realmente, gente, que indicação. Porque o Clube Delas, a gente incentiva muitas indicações. E ela, quando ficou sabendo que estava precisando de um estúdio de podcast, falou na hora. Eu falei, gente, fechou. Porque Resolvido, né? eu já tinha conhecido a Camila, né, a pessoa maravilhosa que ela é, e ainda, né, ter um estúdio de podcast que a gente estava buscando, fechou, assim, uma parceria maravilhosa. Sou muito grata, a Bela, por ter indicado, é você, né, por essa parceria. Que bom, Fran, muito obrigada. Estamos chegando ao final de mais um Pode Chá com Elas. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam aqui até o final. E se vocês gostaram, se fizeram sentido, curtam, compartilhem, encaminhem. Se não se inscreveram ainda, se inscrevam, dê sugestões e também de episódios. E vamos aí continuar trazendo empresários, né, empreendedoras de sucesso do Clube Delas Brasil para mostrar e contar essas histórias. Muito obrigada por acompanharem. Obrigada. Obrigada, Fran.